Será que você pode trabalhar com ferro de passar roupa para trabalhar com filme de recorte? Ou será que você só pode usar as prensas? Eu sou a Lila da Vinil Transfer e no vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre eles e quando você pode e deve usar cada um. Mas então, será que a gente pode usar o ferro de passar roupa para aplicação do nosso tão amado filme de recorte ou vinil termocolante? Se você está começando agora e ainda não tem prensas para poder aplicar o seu filme de recorte, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou explicar como o ferro realmente funciona e quais são as diferenças entre ele e as prensas. Vamos começar com a resposta que sim, você pode usar o ferro de passar para aplicar, principalmente se você ainda está começando e ainda não tem nenhuma prensa plana, nenhuma prensa dessa pequenininha. Então você pode usar o ferro de passar para fazer os seus testes e iniciar o seu negócio com filme de recorte. Mas você precisa saber que existe uma diferença grande entre aplicar com o ferro e aplicar com as prensas. E isso acaba impactando diretamente na durabilidade do seu vinil. O vinil termocolante tem uma cola que é termoativada. Isso significa que ele precisa de 3 coisas para fixar corretamente: uma temperatura adequada, uma pressão suficiente e um tempo correto. Se um desses falhar, é o que vai fazer a sua aplicação soltar depois no momento da lavagem. Se você for usar o ferro de passar, aqui vão algumas informações importantes. Desligue o vapor do ferro. O vapor vai atrapalhar a sua fixação, então não coloque água e não ligue o vapor, deixe ele sempre no desligado. Use sempre a sua temperatura no máximo. Às vezes vai estar escrito máximo e às vezes pode estar escrito algodão. Essa é uma das partes que a gente não consegue ter tanto controle no ferro, a temperatura. Aqui não mostra pra gente qual é a temperatura exata. E quando a gente vai fazer a aplicação de vinil, a gente fala de temperaturas. Então a gente não consegue medir isso aí no ferro, tá? Mas geralmente a mais alta será a melhor. Quando você precisar usar um vinil que precise de uma temperatura mais baixa, coloque uma temperatura mais baixa. O erro mais comum na hora de utilizar o ferro é ficar passando ele como se você estivesse passando roupa. O ideal é pressionar pelas áreas e não ficar perambulando com ele para lá e para cá. Afinal de contas, o filme de recorte precisa de pressão para ser aplicado e não apenas da temperatura. Mas a quantidade de pressão também é muito importante. Não faça uma pressão muito forte, só o peso do seu braço provavelmente já seria o suficiente, fazendo uma leve pressão. Tempo médio de aplicação também é importante. Lembra que eu falei que a gente precisa de tempo? Então não fique mais do que 10 a 15 segundos em cada área que você estiver aplicando. Então vá ali numa posição, conte de 10 a 15 segundos e troque o ferro de posição. É claro que isso também vai mudar de acordo com o material que você estiver aplicando. Então não se esqueça de verificar as informações do material também. Vire a peça do avesso e aplique novamente por dentro. Isso é uma dica que vai ajudar na durabilidade. Afinal, como no ferro a gente não tem tanto controle, isso pode ajudar a dar um acabamento a mais. Conta aqui pra gente nos comentários se você vai começar a aplicar com ferro ou já tem uma prensa térmica. Vamos falar agora sobre as limitações? Porque é agora que vem as informações mais importantes. Como eu te falei, o ferro não tem um controle exato de temperatura. Quando a gente vai trabalhar com o filme de recorte, nós falamos em 150 graus, 130 graus, 135 e assim a gente trabalha com o filme de recorte. Mas a gente não tem como colocar essa temperatura e nem saber qual é a temperatura exata em que o ferro está. A prensa plana e também essas prensas pequenininhas, a gente consegue saber o ajuste de temperatura. Essas pequenininhas, por mais que não apareça pra gente, vem no manual dizendo cada botão qual temperatura ele é correspondente, tá? O que é diferente no caso dos ferros, a gente não consegue ter esse ajuste exato de temperatura. E as prensas, elas vão atingir aquela temperatura e manter aquela temperatura, o que é muito importante para a nossa aplicação. Já no caso do ferro de passar roupa, ele vai atingir uma temperatura e vai começar a diminuir. Quando ele chegar no mínimo, ele sobe novamente o calor. Então ele vai ficar tendo essa oscilação de temperatura, o que vai prejudicar o momento da nossa aplicação.
A gente também não vai distribuir pressão uniformemente. A pressão vai ficar onde estiver mais a nossa mão, mas na outra ponta, por exemplo, não vai estar aplicando a pressão suficiente. Ele costuma ter algumas ranhuras para facilitar a passagem de roupas, mas isso no nosso caso dificulta, porque no momento que essa bolinha estiver sob o filme, aqui não vai estar pegando direito. Se é uma arte pequenininha, não vai fazer tanta diferença, mas para as artes maiores vai trazer uma grande diferença porque vai te causar falhas. Então, se você vai trabalhar em grandes quantidades, o ferro pode acabar te atrapalhando e te atrasando um pouco nesse processo. Então, quando usar cada um deles? Você pode usar o ferro de passar se você está começando, ainda quer fazer testes para descobrir como é o material, se você vai gostar, se vai ter saídas aí na sua gráfica ou no seu ateliê. Nesse caso, você pode usar o ferro apenas para testes. Você vai usar a mini prensa se você já estiver evoluindo um pouquinho ou para aplicações em áreas que não sejam retas e que precisam de mais manuseio no momento da aplicação. E a prensa plana para profissionalizar o seu negócio e fazer aplicações com mais qualidade e mais durabilidade. Então, sim, você pode usar o ferro de passar para começar a sua aplicação, mas entenda que um nível inicial, um nível doméstico, não é a mesma coisa do que um nível profissional. Mas o importante é que você pode começar com o que você tem para fazer testes e conhecer o nosso filme de recorte. E se você quer aprender mais sobre filme de recorte ou vinil termocolante, não esquece de seguir a gente aqui e em todas as nossas redes sociais. Tchau!